Olá, episódio 4 do podcast para todos os ouvidos. Hoje o tema vai ser: o meu filho não é diferente, o meu filho é especial. Um diagnóstico de surdez numa criança não é fácil de descobrirmos, mas quanto mais cedo conseguir o diagnóstico ser feito, melhor vai ser as consequências. Vamos falar com um pai que tem um filho que tem surdez e autismo e vamos tentar perceber qual é o impacto que existe na família. Fiquem desse lado. O meu convidado é o Maurício. O Maurício é pai do Lourenço. Obrigada por teres aceito este podcast. Vamos falar um bocadinho sobre o teu filho. Pronto, sobre a condição dele mais especificamente, não é? Pronto, o Lourenço, não sei se queres que introduza desde o início, desde quando ele nasceu, porque nós só descobrimos mais tarde. Nós já descobrimos, já ele tinha por volta dos 9 meses. E foi todo um processo até descobrir, porque foi muito, digamos, entre aspas, difícil descobrir. Foi um bocadinho uma falha do nosso Serviço Nacional de Saúde. O que aconteceu? Geralmente eles quando nascem fazem um teste auditivo para saber, mas é um teste que é um bocadinho inconclusivo, porque ainda podem ter resquícios do parto, a água e etc. E o Lourenço deu sempre inconclusivo nesse teste, mas acabou por ter alta e ficou com uma marcação passado um mês, algo assim do género, para voltar a fazer. E se houvesse complicações, aí sim iria ter que começar um protocolo para descobrir se havia alguma coisa de anormal com os ouvidos dele ou não. Nós, passado um mês, voltamos ao hospital e deu inconclusivo mais uma vez e disseram que pronto, ainda acabava por ser um bocadinho cedo, ele também não estava, já não estava a amamentar, então o mamar ajuda a limpar e essas coisas todas, para esperar mais um mês, voltar a fazer e aí sim ter uma nova avaliação. Voltou a dar inconclusivo, passado 2 meses, e quiseram marcar um teste mais específico para determinar se havia mesmo algum problema, se era mesmo surdez ou não, que é o potenciais evocados, que é um exame em que tu pões umas coisinhas em várias zonas da cabeça do bebê. Ele tem que estar super calmo, se estiver a dormir é o ideal, é difícil de fazer, mas aquilo através de impulsos elétricos eles conseguem determinar se o bebê está a ouvir ou não. Ele fez esse teste passado 3, 4 meses, porque isso tem toda uma marcação, tem fila de espera, tem essas coisas todas, e ele fez esse teste e nós não obtivemos o resultado desse teste. Ele fez depois a consulta dos 6 meses, este período todo já em espera. Nós, pessoalmente, não notávamos se ele ouvia ou não, porque ele certas vezes parecia que respondia, outras vezes parecia que não. E pronto, a avó por parte da mãe, no caso a bisavó, ela tinha ali um feeling que havia qualquer coisa com o Lourenço que não estava certa, a experiência, não é? E ela indicou-nos, venham atrás e não sei o quê. Entretanto falámos com o médico disse o quanto antes, o médico de família falou que o quanto antes era melhor, porque se fosse de facto surdez, quanto mais cedo começar a ser tratado, como disseste na introdução, melhor. Então, logo na consulta dos 9 meses, apertámos com o médico mais uma vez, ele também estava super preocupado e ele marcou-nos novos exames para fazer, porque já que ele tinha acesso aos exames na internet, no site, mas não tinha como fazer a leitura dos exames. Sabia que ele tinha feito o exame, mas não tinha como fazer a leitura.
vou tentar resumir um bocadinho mais a história, porque a história é mesmo longa, porque foi mesmo Antes um impasse. de continuar, diz-me uma coisa: essa frequência de fazer esses exames é comum num bebé? É algo que todos os bebés passam por isso ou vocês fizeram por Não é, desconfiar? não é comum, mas também não é uma coisa que aconteça assim tão pouco, porque há essa preocupação, porque a criança, se não ouvir, depois não vai falar Uhum. e acarreta muitas coisas. Aqui no Algarve temos essa dificuldade, porque há menos possibilidade de aceder a esse tipo de coisas, nomeadamente a saúde. Então, esse exame dos potenciais evocados, por exemplo, nós tivemos que nos deslocar 2 vezes a Portimão para ir a fazer, porque mais perto não há. Mas pronto, continuando, ele acabou por passar, até passou, por desconhecimento, até passou um exame que não era o potenciais evocados, passou uma audiometria, que ele ainda não podia fazer por ser demasiado pequenino. Nós fomos atrás, conseguimos mesmo assim, junto de um privado, fazer os potenciais evocados e aí sim obtivemos diretamente o feedback que ele muito provavelmente tinha surdez. E era uma surdez profunda, era de severo a profundo, que a surdez tem graus e é o grau mais elevado de surdez. Ele praticamente não ouvia nada. Em ambos os ouvidos. Fomos encaminhados para o Hospital Dona Estefânia e a partir do momento que entramos no Hospital Dona Estefânia, que foi passado 2 semanas dele ter feito o exame, começou uma correria para poder fazer, fazer uma operação ao Lourenço de implantes cocleares. Que aquilo tem todo um protocolo, tem todo uma bateria de exames para fazer e de análises. Então, todas as semanas, durante 1 mês e meio a 2 meses, todas as semanas nós tínhamos que estar 3 dias em Lisboa. Geralmente era segunda, terça e quarta-feira, nós tínhamos que nos deslocar, deslocação Para fazer esses exames? para fazer os exames, para ele retirar sangue. Ele fez um taco e 2 ressonâncias para poder ser operado, para verificar se está tudo bem, para ele poder ser operado. É um protocolo, é mesmo, nós temos que assinar um documento, como aceitamos que ele entre no protocolo e que, entre aspas, somos obrigados a ir a todas as consultas e exames e análises que ele precisar fazer. Sendo que nós somos do Algarve, torna-se mais difícil, porque Claro. o hospital mais perto para nós é a Dona Estefânia, onde fazem esse protocolo e onde há uma unidade específica para Vocês isso. receberam a notícia que durante esses exames poderia haver alguma hipótese de ele não poder fazer essa implantação? Sim, isso é uma coisa que fica logo ciente quando nós assinamos o documento, é isso. Há uma preparação, nós, a partir desse momento, somos acompanhados por uma psicóloga também, e o protocolo está muito bem feito. Tem que se dizer que o protocolo está muito bem feito. Até lá chegar é que foi a parte ruim, digamos assim. Mas a partir do momento que entras no protocolo está muito bem feito e foi muito rápido por ele ser muito pequenino. Porque ele entrou numa fila prioritária. Ele tinha quanto tempo quando Ele, fez a operação? quando entramos no protocolo, tinha 10 para 11 meses. E quando fez a operação, tinha acabado de fazer 1 ano. Foi 1 mês e meio, 2 meses. E o que é que acontece? O protocolo, eles informam de tudo o que é que pode acontecer, não é? Tudo o que é que acarreta o protocolo, ao que é que estás sujeito e ao que é que não estás sujeito caso haja algum problema. Porque é assim, tu tens várias hipóteses, que é, tens o aparelho normal, O auditivo mais normal, comum de vermos. que é quando a surdez tem um grau pequeno e às vezes até é corrigível. Foi o que eles me explicaram. Às vezes até dá para corrigir, porque o canal às vezes está simplesmente mais curto, pronto, há operações e isso tudo. No caso de Lourenço, já parecia ser uma coisa mais avançada, já parecia ser a parte externa do ouvido,
que não tinha comunicação com a parte interna. Foi mais ou menos o que nos explicaram. Pronto, depois entra muitos termos técnicos e muita coisa que acaba por ser chato. Então é algo permanente. Sim, é crónico. É uma coisa crónica. E o que é que acontece? Acho que queria explicar um bocadinho o que é o aparelho coclear também. Toda a gente conhece o aparelho auditivo, não é? O normal, que é atrás da orelha e ponto final, e entra aqui no ouvido e é assim, está a ouvir. No caso do Lourenço, isso não se enquadrava. Por isso é que ele precisava do implante coclear, que é através de uma operação. Ele é implantado, é colocado um aparelho dentro do ouvido, dentro da cóclea, daí o nome coclear, que através desse aparelho, com um outro aparelho ligado cá fora, ele sim vai fazer o trabalho do ouvido. No caso, o aparelho faz o trabalho do ouvido. Ele capta o som, ele transforma em impulsos elétricos e, através da cóclea, transmite esses impulsos elétricos para os nervos auditivos, através de eletrodos. E isto é tudo um processo muito rápido, mas ao mesmo tempo muito dispendioso, muito chato. Voltando um pouco atrás, até aos 10 meses, que foi o tempo de ele fazer os exames para ir para a operação, enquanto bebé, vocês como pais, porque vocês foram pais de primeira viagem, foi Sim, tudo novo depois para vocês, foi também o que piorou um bocado, não é? Porque piora sempre, porque nós tudo não temos a novo. experiência de comparação, dizer, mas ele já era para estar a falar, Exato. esse tipo. Não sentiram, por exemplo, os bebés, há sempre brinquedos ou algo com sons que estimulam ou até os fazem acalmar. Sim. Não se aperceberam que poderia haver ali alguma coisa, que não houvesse uma resposta? Nós, por um lado, nós apercebemos-nos, mas também não nos queríamos aperceber. Às vezes tens aquela defesa de, não, ele se calhar ouviu, outras vezes tentámos fazer barulhos e é assim, todos esses brinquedos, geralmente esses brinquedos têm vibração. E ele acabava por se sentir atraído por conta da vibração e não do som em si, então acabava também por nos levar a erro. Voltando um bocadinho ao aparelho coclear, o que é que acontece depois com a operação? Ele quando é dado o check, que ele consegue fazer a operação e está tudo ok, ele a partir do momento que faz a operação fica completamente surdo. A operação leva-te à surdez. Porque eles, ao mexerem no teu ouvido, ao porem aquilo no interior da cóclea, tu ficas surdo, só ouves através dos aparelhos. Estás a perceber? É assim, tu podes ouvir um bocadinho, não é? Podes ouvir um bocadinho, mas quando fazes aquela operação, deixas de ouvir a 100%. Deixas de ouvir a 100% quando não tens os aparelhos. Mas o teu filho, nesse caso, ele sentiu alguma diferença? Não, nós não notamos que ele tenha sentido diferença nenhuma. Até mesmo depois de ele pôr os aparelhos, porque depois só passado um mês é que ele pode ir lá fazer a ativação dos aparelhos, porque tem essa caracterização e depois tem toda uma adaptação. Aquilo começa com um grau muito pequenino, ele começa a ouvir, para também não se assustar, de cima era um bebezinho. Ele como uma criança, como é que foi a recuperação? A recuperação, dizes dos pontos, sim, no caso? de tudo. É uma semana. Nós nem notámos. Para nós foi super assustador. Ele estava com a cabeça vendada e ele ficou tonto porque acabam por mexer nos ouvidos. Ele fica durante 2, 3 dias que não se levantava da cama sequer. Ele já se estava a sentar sozinho e perdeu completamente isso. Nós até costumamos brincar com isso, que ele aprendeu a brincar com os pés, porque não se conseguia levantar. Ele teve cerca de 5 dias. O normal é entre 3 a 5 dias que eles nos disseram que ele não ia conseguir levantar-se e ficar completamente numa postura correta. Ele ia estar sempre a cambalear e assim. E depois, daí até eu poder implantar é cerca de um mês, até eu poder fazer a ativação. Mas é muito giro, há muita gente que já deve ter visto na internet aqueles vídeos
das crianças quando são implantadas e começam a ouve-se. ouvir e é muito giro, mas isso geralmente, essa reação, pelo que os médicos nos disseram, a maior parte das vezes é em crianças que já tinham ouvido e perderam a audição por conta do otite, que pode acontecer, esse tipo de coisas. Geralmente quem nunca ouviu é algo novo. Às vezes choram, outras vezes não têm reação, outras vezes ficam parados no tempo. No caso do Lourenço, que ele também é autista, que é uma coisa que também ainda vamos falar, que nós até aí não sabíamos. Aliás, até há um ano e meio atrás, 2 anos, não, suspeitávamos, mas não tínhamos diagnóstico. Ele não teve quase reação nenhuma. Para ele parecia que era, que era normal. Até tivemos que verificar 2 ou 3 vezes se estava tudo bem e estava. Quando voltando atrás, tu disseste Sim, que sim, o problema que ele tinha era crónico. sim. Isso tem algum problema genético? Pode vir de. Disseram-vos de onde é que Isso é um poderia. outro processo, porque isso faz parte do protocolo, Uhum. tentar descobrir de onde é a causa. Se foi no parto, se foi alguma negligência no parto, se é em termos genéticos, que a junção dos cromossomas do pai com a mãe tem alguma incompatibilidade. No caso, para a surdez tem que ter 2 incompatibilidades para isso gerar. Ou então no parto ou na gravidez. Pode haver complicações na gravidez ou no parto que podem levar à surdez também. Nós, até hoje, ele já tem 5 anos, já está quase a fazer os 6, até hoje não temos um diagnóstico de, ao certo, o que é que foi. Porque ele tem, sim, nos cromossomas uma das anomalias, mas não tem a outra. Já fomos buscar o teste do pezinho, ele já fez análises ao sangue, já perdi as contas, mas 5, 6 vezes, somente para a genética, e ainda não obtivemos uma certeza do que é que foi. Como pais, sendo o primeiro, Sim. assusta-vos pensar se quisessem ter um segundo, se poderiam Sim, repetir assusta, nem é no caso de não, nós não queremos mais um bebê com surdez. Não, para nós isso acaba por ser normal, já temos o Lourenço e já sabemos lidar mais ou menos. Isso não nos assusta. O que acaba por assustar é mais porque eles disseram-nos logo que se a Catarina, no caso, ficasse grávida, ia ter que ser seguida num hospital de referência, que o mais perto é o Dona Estefânia. Então é todas as semanas aquela consulta de grávida teria que ser lá. Não pode ser aqui porque, pronto, tinha que ser com os especialistas lá de Ou audiologia. seja, vocês fizeram muitas viagens Sim. só para a operação e depois o após, essas frequências que tinham que aumentando com o tempo, eram vocês que faziam ou também teriam que deslocar sempre Não, a um tem médico? que ser Era sempre. sempre um médico? Sim, e tem que ser sempre no hospital de referência. Que, no caso, mais uma vez é a Dona Estefânia, que é o mais perto de nós, daqui do Algarve. O que é que acontece? Ao início, ele tem que ser acompanhado pela terapeuta da fala lá, tem que ser acompanhado pela psicóloga lá e tem que ser acompanhado pelas audiologistas lá. Tudo no Hospital Dona Estefânia, que é tudo dentro do protocolo. O que nos levava de 2 em 2 semanas continuar a viajar para Lisboa, para o hospital. Isso durante os primeiros 6 meses, mais ou menos. Depois, a frequência de consultas vai diminuindo. Eles vão aumentando o espaçamento entre consultas e atualmente estamos com 2 consultas por ano para fazer testes aos aparelhos, para ver se está tudo bem com os aparelhos, para ver se ele está a ouvir bem, se ele está a usar corretamente, quantas horas ele usa por dia e uma consulta por ano com o doutor que o operou para ver se está tudo também. Vocês pais assistiam às consultas, por exemplo, que ele tinha de psicóloga? Sim, 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 é sempre com os Como é pais. que daquilo que vocês viram, como é que um psicólogo consegue comunicar
com uma criança, isto antes ou depois de ser operado? Não, ele só começou a ser seguido pela psicóloga pós-operatório. Após. Sim. Já ouvindo. No caso, sim, no caso pós-ativação. Nem foi Ok. pós-operatório, foi só pós-ativação. É a nível de quê? Essas terapias de estimulação? Ou de mais de A terapeuta da fala tenta a estimulação. Primeiro, ao início, é mais tentar o contacto com a criança. Porquê? Geralmente, nós acabamos por ter este diagnóstico do autismo tão tarde porque muitas das características de uma criança surda entram dentro desse leque de características de uma criança autista, de uma criança integrada no espectro do autismo. Não ligar quando falam, mesmo que ele já esteja a ouvir, não liga. Brincar mais sozinho, porque eles acabam por criar um mundozinho mais deles. Esse tipo de coisas, falar tarde, essas coisas que estão dentro do espectro do autismo, mas também estão nesta área da surdez. Qual é o valor do implante? O valor do implante é um bocadinho relativo porque depois entra esta burocracia de marcas Ok. e estas coisas todas. Acho que é uma pergunta que também vais fazer. Sim, é remunerado pelo Estado. Ia perguntar-te isso, o É Estado remunerado, ajuda? sim, o A Estado 100%? ajuda. Dependendo no caso do escalão Ok. Ok. que a criança tem, sim, ajuda entre metade do preço ao preço total. Ele tem um carro ali na cabeça com ele. Entre a operação, contando com a operação e com o valor dos aparelhos, estamos a falar de uma coisa em torno entre os 40 e 60 mil euros. Que não é vitalício. Que não é vitalício porque ele vai ter que ser operado por volta dos 30 anos, ele vai sempre fazendo até pode ser antes, Ok. dependendo de complicações, mas ele até aos 30 anos vai ser seguido e depois dos 30 para a frente aquilo tem este prazo de validade, digamos assim, que ele tem que retirar os implantes que tem e pôr uns novos. Por volta dos 30 anos de idade, como ele foi operado com 1 ano, mais ou menos isso. E pronto. Qual é os cuidados que uma pessoa tem que ter quando tem esses implantes? E falo a nível de na sua rotina, o implante, por exemplo, pode apanhar água? Não. Há um kit como os kits da GoPro Uhum. que possibilitam de ir à praia com os implantes e ir à água e isso tudo. Também são caros. E não, o aparelho não pode apanhar umidade sequer. Todas as noites os aparelhos têm que ficar enquanto ele dorme, nós temos que pôr os aparelhos num desumidificador para retirar as umidades, para aumentar a durabilidade dos aparelhos. E também, no caso, ele tem baterias nos aparelhos e tem também a possibilidade de utilizar pilhas. Nós achamos que para o dia a dia até acaba por ser mais fácil as pilhas, porque ele vai para a escola e depois, se fica sem bateria, é uma chatice. A bateria dura somente um dia, então todas as noites tem que se recarregar. Ele utiliza mais as baterias no fim de semana connosco e durante a altura da escola ele utiliza mais as pilhas. Então é algo que as pessoas que o rodeiam acabam por também ter esse cuidado. Sim, Não é toda a mesmo na gente escola? sim, mesmo na escola nós temos a sorte dele ter sido integrado aqui em Faro numa escola também para surdos, que é no agrupamento João de Deus, é a escola de Ria Formosa, que tem uma unidade para crianças surdas. Ele está lá já há 2 anos, foi integrado há 2 anos lá, e pronto, é uma mais-valia. Elas acabam por perceber mais do que uma educadora
normal de jardim de infância, não é? Esse aparelho, por exemplo, ele pode viajar de avião? Pode, ele Não. cada aparelho tem um passaporte, Ok. que, pronto, no caso de haver algum problema, porque ele não passa no detector de metais sem apitar, tem um passaporte cada aparelho que tem que ser mostrado, mas geralmente não há grandes problemas com Um simples uso de um telefone, uma chamada, também pode fazê-lo? Não há nenhum. o simples uso do telefone em alta voz. Penso que seja possível, nós ainda também não sabemos muito bem, porque ainda Sim, não. é pequeno. Ele ouve no tablet, ouve música e assim, mas só mais em alta voz, porque ele tem uns microfones nos aparelhos, então dificulta. Mas sei que, por exemplo, os aparelhos que ele utiliza, que é a Advanced Bionics, eles têm muitos aplicativos, muita coisa que é para poder ouvir música através dos aparelhos. Já têm muita tecnologia agregada aos aparelhos. Ele, a nível da educação, disseste que ele estava, pronto, numa Uhum. escola que é apropriada para o problema que ele tem, Sim. vai ter que sempre ser seguido por uma escola dessas, o percurso dele. A ideia, o ideal, no caso, sim, era ser seguido sempre numa escola dessas. Só que o que é que acontece? Nós tivemos este diagnóstico mais recente do autismo. Então ele acaba por não estar nem no espectro do autismo, nem na surdez. Ele está ali num impasse. Então nós temos a optar este ano por transferi-lo para uma escola de ouvintes, mas que tenha uma unidade de autismo, porque achamos que é o mais apropriado, porque ele, por conta do autismo, a escola para surdos, a ideia principal é a língua gestual portuguesa, não é? E ele, por conta disto do autismo, ele não liga tanto. Nós ainda estamos com a terapeuta da fala e o terapeuta ocupacional. Estamos a ver a melhor maneira de nos comunicarmos com ele, sendo que ele já ouve, não é? E que ele não liga tanto à língua gestual, tentarmos procurar uma maneira de nos comunicarmos com ele que ele interaja e assim. Uma pessoa com surdez pode ser uma pessoa muda? Hoje em dia, já é muito mais fácil não ser. A não ser que tenha algum problema, não é? Uhum. E que impossibilite de falar. Mas hoje em dia, com o que falámos com o doutor diz que hoje em dia tenta-se ser o mais rápido possível a implantar. Os protocolos são sempre muito acelerados para as crianças não perderem. O caso de Lourenço é um caso especial, porque ele também tem um autismo, então ele perdeu muito tempo. Para uma criança autista ainda se agrava mais, mas nós temos o exemplo de outras crianças que foram implantadas na altura do Lourenço e que são da mesma idade do Lourenço, e o próximo ano elas vão ser integradas numa turma completamente normal, como uma outra criança, um bocadinho de dificuldade na fala, na dicção, porque o aparelho, tu não ouves como da mesma forma que nós ouvimos. Eles ouvem de uma forma mais robótica. Foi o que o médico nos explicou, que eles ouvem de uma forma mais robótica. Então, às vezes têm problemas na dicção, mas acabam por conseguir acompanhar as outras crianças, porque a tecnologia está muito avançada. Há então alguma possibilidade dele falar? Sim, acho que o único maior entrave agora para ele não estar a falar é mais o autismo do que a própria surdez, porque nós temos noção que ele ouve, que ele interage connosco, que ele percebe o que está a ser falado com ele simplesmente ainda não fala. Com os 5 anos ele ainda não fala. Por acaso também há um ponto interessante, que é uma coisa que nem toda a gente tem essa noção, mas ele, por conta da surdez, ele também teve dificuldades no equilíbrio, porque os nossos ouvidos mexem com tudo. Ele só foi andar por volta dos 3 anos e meio,
3 anos, algo assim do género, foi quando ele foi andar e teve fisioterapia também para poder aumentar o equilíbrio e poder andar. Há alguma comunidade que vocês Ah, devem ter de tantas visitas ao hospital, sim, da escola própria, conheceram com certeza outros pais e sim, pessoas que sim. estejam na mesma No situação. Facebook há uma comunidade fechada, porque não é aberto ao público para não gerar perguntas desnecessárias e o famoso bullying que está tão em alta. Então o grupo é fechado, tu tens que comprovar que tens um familiar direto ou então que és surdo para poder entrar no grupo que se chama UPA, Unidos pela, Unidos pela Audição, em que ajuda muito. Tu podes expor as tuas dúvidas, tu podes. Agora, há coisa de 2 dias, vi pessoas a fazer essa mesma pergunta de como é que iam fazer, precisavam de viajar e se costumava haver algum entrave para viajar por conta dos aparelhos, se só levar o passaporte era chegava, como é que era. É muito bom porque é uma comunidade grande, é uma comunidade muito grande no Facebook e que ajuda muito. Mesmo pais de primeira viagem que têm agora as crianças com surdez e não sabem o que fazer, têm um pequeno apoio de pessoas que tiveram uma experiência igual e que nós até conhecemos lá um casal que tem uma filha que é quase da nossa idade e tem 5 6 anos de diferença de nós e que ela nasceu também com surdez e nessa altura eles não tiveram apoio nenhum, então eles dedicam-se a tentar ajudar sempre que podem alguém que tenha uma criança com surdez. Eles ao início apoiaram-nos muito, explicaram-nos o que é que ia acontecer, como é que ia ser e que para não nos preocuparmos, que o atraso é sempre normal, eles perdem muito, porque é assim, para teres noção, tu na barriga da mãe tu já começas a ouvir, não é? Exato. Então, uma criança que é operada com 1 ano de idade, ele não perdeu 1 ano de audição, ele perdeu 1 ano e alguns meses. Então é sempre esse atraso. Falaste em bullying, sentes. ah, ele ainda não sente porque ainda é muito pequeno, Sim, sim. Ele já teve num jardim de infância completamente normal, numa turma normal, que não é esta nova turma que ele tem de surdez. Mas não, eu sentia, por acaso, as crianças são a melhor coisa que há, e eu senti um carinho muito grande. Eles tinham um cuidado especial com o Lourenço. Pronto, nós ainda não temos essa experiência, porque ele ainda não foi para a escola, não foi para uma primária. Mas até aí o Lourenço era o bebê da turma, porque ele não falava, ele não andava, ele só gatinhava, e depois ele tinha aquelas coisas estranhas nas orelhas, eu utilizo uma bandelete, quando caía alguém ia sempre entregar à educadora, e por acaso nós sentíamos um carinho especial pelo Lourenço. No caso, por acaso, até agora, agora que ele tem o implante uhum, e vai conhecendo um bocadinho este mundo e estimular um bocadinho melhor as coisas sim, sim, ao ritmo dele, mas vai conseguindo. O sim. que é que ele gosta? O O que é que que ele é que ele se gosta? interessa? Ele gosta muito de coisas visuais, com luz e com brilhos, porque foi o que ele se estimulou mais até agora, não é? Ele já vai gostando de música, dessas coisas, Baby Shark, que acabam por ser novos para ele, porque ele teve muito tempo sem ouvir e depois teve muito tempo sem ligar. Ele já ouvia, mas não ligava à música. Pronto, ele gosta muito desse tipo de coisas. E depois acho que o autismo também lhe traz muitas outras coisas sensoriais que uma criança normal também não tem, porque ele, em termos de texturas, há texturas que ele gosta muito mais, ele é muito apegado a peluches e a esse tipo de coisas, a peluches específicos, a coisas específicas, rotinas. Essa parte do autismo dificultou-vos ainda mais Sim, como e ainda está pais? muito novo para nós, porque é uma coisa que nós já suspeitávamos, mas ao mesmo tempo nós não descartávamos, mas também nós não punhamos em pauta ainda,
por conta da surdez. Então estávamos naquele impasse até agora a pediatra dizer não, ele já está com 5 anos, ele já era para estar a fazer mesmo, apesar da surdez, ele já era para estar a fazer muito mais coisas do que está a fazer, mesmo a nível de interação, de foco nas coisas, ele está muito disperso ainda para ser só uma criança surda, não é? Então ela disse que ele estava integrado no espectro do autismo, mas ela só definiu que era moderado, ainda não tinha uma definição do que era ao certo, mas que sim, ele está integrado no espectro do autismo. E agora já estamos a trabalhar mais essa parte, ele já tem um terapeuta ocupacional que está a estimular esse contacto visual que lhe falta, o sensorial também, há texturas que ele não toca, não. Falaste que teve desde o início sempre o apoio, desde a terapia, o psicólogo. Sim. E os pais? Também têm? Também é, é algo que perguntam se querem ter? Sim, Os pais é sim, que não. procuram? É assim, no protocolo do implante, no protocolo, nós temos uma psicóloga. Mas pronto, é como te disse, lá em cima, nós vamos uma vez por semana, temos que fazer tudo em 2 dias, geralmente, que é o que o que nos é marcado. Temos 2 dias para fazer tudo, tirando a viagem, não é? Então acaba por ser apertado. Penso que para quem mora numa grande cidade como Lisboa ou depois Coimbra, que também tem acesso a uma unidade, acaba por ser mais fácil. Quem é de longe, nós também temos a experiência de uma mãe que é dos Açores, ela então sofreu imenso, ela teve quase que se mudar para Lisboa durante esse período dos exames e essas coisas, ela teve que se mudar para Não Lisboa, havia lá? teve que pedir apoio ao hospital, porque não havia nos Açores, não há. É muito mal. Sim, é uma unidade muito específica para haver num sítio assim. Então ela teve praticamente que morar em Lisboa durante algum tempo. Como casal e como pessoas, privaram-se de muita coisa? Sentiram a vossa vida em algum momento a desabar ou a terem que deixar algumas Nós, coisas? é assim, hoje em dia não nos privamos de fazer nada por conta do Lourenço. O nosso pensamento é mais, ele é assim, e quem não perceber, acho que é a pessoa que está errada em não perguntar o que é que está a acontecer, porque no caso do Lourenço, ele grita um bocadinho mais do que outra criança, é um bocadinho mais difícil de dizer para ele estar em silêncio, porque ele gosta de se estimular a ele próprio, porque é uma das formas que ele tem de se acalmar, e para além disso é autista, então tem aquela maneira de ser. Mas sim, ao início nós tivemos que nos privar um bocadinho de algumas coisas, porque ter uma criança já é uma responsabilidade. Agora, ter uma criança especial como o Lourenço é uma responsabilidade em dobro. E falta de tempo em dobro, no caso, não é? Porque alguém depende de vocês. Claro, exatamente. E é assim, estas viagens a Lisboa foi tudo do nosso bolso. E então tivemos mesmo que nos privar de algumas coisas porque não tínhamos como, não tínhamos tempo nem dinheiro, no caso, não é? Vocês fazem tudo pelo vosso filho, mas assusta-vos o mundo fora, aquilo que ele vai ter que daqui para a frente, quando for mais velho, encarar. Estamos a falar de. Assustar acho que não é bem a palavra, mas sim, nós temos um bocadinho de receio porque sabemos que. Porque vocês, eu conheço-vos, Sim, e sim. vocês, eu sinto que vocês têm muito ele na vossa bolha, vocês querem, e é Sim, normal sim. como pais Sim, sim, protegem-no sim. dos olhares, de adaptação, porque Uhum. ele agora é pequeno e vocês ele está-se a adaptar ao mundo, mas o mundo também acaba por se adaptar a ele. Claro, sim, sim. Mas Sim. assusta-vos as maldades que nós temos no mundo real. Sim, é isso, é mais isso, assusta ele agora, por exemplo, ele vai ter que ser integrado numa turma, digamos, normal, entre aspas. Ou isso, ou ir para uma escola em que são só crianças autistas.
Só que aqui na zona não é tão fácil Por uma escola acesso. comum, Sim, ele tem facilidade de entrar? tem, só que acarreta muitas coisas. O que é que acontece? Ele vai ter que ter uma turma reduzida, por ser uma criança autista e surda, vai ter que ter uma funcionária a tempo inteiro com ele, a que ele tem direito. Isso porquê, sabes? Disto Ter uma funcionária a tempo inteiro ao pé dele porquê? por ele ser autista, porque depois vai interferir no bem-estar da sala, não é? Porque ele Ok. muitas vezes não para quieto, faz muitos barulhos e depois as outras crianças acham graça Uhum. e é todo um encadear de muitas coisas e depois Acaba por destabilizar. leva a que a turma fique destabilizada. Então ele tem que ter sempre alguém, às vezes precisa de sair da sala com ele ou precisa de ajudá-lo a fazer as coisas, então geralmente tem sempre uma pessoa com ele. Sabes que eu fiz uma caixinha de mensagens no Instagram Sim. em que eu publiquei se alguém queria dar alguma mensagem para todos os pais que passam pelas mesmas situações que tu e outras situações de crianças que são especiais. Muita gente agradeceu por existir este tema, por eu fazer este tema, porque era algo fundamental, que é algo que muita gente tem vergonha de falar. Há olhares, há bocas e o ser diferente assusta às vezes as pessoas. Mas eu tenho aqui duas mensagens que eu queria partilhar contigo, porque achei que eram não as mais bonitas, mas o resto era mais força e esta era direcionado de pais para De pais. pais, ok. Disseram-me que vocês sim são especiais, porque a missão foi dada a alguém com muita força. Também tenho aqui de pai para pai, que diz para terem coragem e procurarem sempre o melhor para os vossos filhos. Porque hoje em dia, tal como eu, existem muitos outros pais por aí a criar os seus filhos, a olhar para as tais crianças especiais sem esses mesmos rótulos. Ensiná-los que o bonito é sermos diferentes, que eles próprios também são diferentes. Conversar com eles, responder diretamente a dúvidas que tenham, sem pintarmos o mundo assim tão cor-de-rosa. Ensiná-los a ajudar dentro do que eles conseguem. Para terminar este podcast, eu quero saber se tens alguma coisa para dizer a quem está do outro lado que possa passar pela mesma situação ou que passe, porque a gente não sabe o dia da manhã. Pois, exatamente, nós não sabemos o dia da manhã, foi uma coisa que não era, nunca pensámos nisso, não é? Como qualquer pessoa nunca pensa, nós pensamos sempre o melhor, e ter uma criança especial assim, é mesmo um desafio, é como se te dessem um desafio que tu tens que te integrar, tens que te entregar a tempo inteiro a essa criança, porque a criança já por si precisa de muito carinho, muito amor e muito tempo. E uma criança especial precisa do dobro. Tens mesmo que dar tudo e tens que estar bem contigo próprio também para dar a essa criança. E para os pais das crianças que não são crianças especiais, acho que também é sempre uma mais-valia eles terem uma informação do que é para passar às crianças. Acho que muitos dos pais onde o Lourenço esteve nos jardins de infância normais, onde ele teve, fizeram muito bem esse trabalho. As crianças tinham um carinho muito especial pelo Lourenço, eles sabiam que o Lourenço era especial. E acho que é isso que é necessário, os pais conseguirem explicar aos filhos que existem crianças especiais e que não é, não pode ser motivo de chacota ou de coisa. É uma criança especial em que nós temos que ajudar. Acho que é. Eu tenho uma Acho que é surpresa isso. para ti, para Ok. terminares, porque a Catarina deixou-te uma mensagem. Pronto.
Ela disse: Maurício, queria agradecer-te pelo pai que tens sido durante estes 5 anos de uma batalha difícil, mas com muitas vitórias. Tanto um pai para o Lourenço, como para mim também. Obrigada pelo esforço e nunca teres desistido de nós, apesar de nunca ter sido fácil. Obrigada pela boa disposição, mesmo nas 1001 noites mal dormidas. Um obrigada para ti não chega. Tens sido incansável, és uma figura paterna que certamente terei orgulho que o Lourenço se aperceba um dia. És muito especial nas nossas vidas. Um guerreiro sem margem de dúvidas. Beijinhos enormes. Obrigado. Eu quero agradecer-te porque vocês os dois são mesmo uns pais do caraças. Obrigado. E realmente as missões da vida são dadas a quem merece e a quem é forte. Obrigada. Obrigado, eu. Obrigada, até breve. Obrigado.